estamos no dia 40. Nós já lemos Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. E já lemos do Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós vamos entrar em Atos. E para começar esse livro, convidei essa linda e maravilhosa Vamos ver se vai dar certo aqui. Certo, Dani? Bom dia! Oi, lindona! Bom dia, nem parece que você acordou agora. É bom, né? A madrugada, é bom. Não, eu venho, eu tô pensando, não, gente, eu levo 5 minutos e já tô. Eu falo assim, eu já acordo e já pulo pra cá, e senão não acontece todo dia. Olha, você é uma guerreira. Eu tô aqui procurando Tava um linda, filtro, você você tava acredita achando que tava? aí? Tava ótima. Ah, eu amo um Ah, filtro. eu não ponho maquiagem, Pensa. eu venho e ponho filtro, é lógico. Ah, eu taquei uma maquiagem aqui que eu falei, a primeira vez, a gente aparece É, de repente, né? Aí, uma maquiagem, mas aí agora eu já tá com um filtro aqui que dá uma melhorada no negócio. obrigada por aceitar esse convite, né? Nós estamos aqui numa jornada, com Deus, né? Nessa entrega da primícia aí da nossa manhã. E a nossa meta é a Bíblia em 6 meses, né? Você que é leitor assíduo aí, né? Depois de convertido, eu lembro de você contar que já deve ter lido a Bíblia aí várias e várias vezes, né? E se aprofundou mesmo em conhecer da palavra. E é por isso que eu te convidei, né, para estar aqui com a gente hoje, para nos inspirar, né? Eu falo que é uma inspiração mesmo, porque assim, quando a gente sabe que é importante, né, a leitura, por que ler aquele livro, a gente dedica mais. Então eu quero saber de você, assim, qual que é a revelação que você tem, né, do Espírito Santo para nos inspirar aqui também como ler o livro de Atos e por que que a gente tem que ler esse livro, minha amiga? Para quê? Inspira-nos, amiga, vai lá. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, Dai. É uma honra estar aqui com você. E como eu sempre te falei, você me desafia e você se leva além, né? Você foi responsável por pôr uma chama em mim ano passado. Me fala Amém. isso. Beleza. Amém. Né? E Glória a estamos aí, né, Deus. nesse movimento lindo seu, que incrível. Cada dia Deus está levando um alcance bem maior, né? Para a palavra, tenho certeza que é. Deus. Então, olha só que interessante você falando aí sobre a palavra de Deus, né? Desde quando eu me converti, eu nunca me apartei da palavra do Senhor. Nunca. Nem que seja um versículo. Entende? Um versículo eu lia. Nunca. Já são. Que dia é hoje, hein? Dia Hoje 9? é, eu tô aqui, 10? 9, né? É 9. Sei não. Desde o dia que eu me converti, vão fazer 16 anos. Nunca, 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 nunca deixei de ler a palavra. E como você mesmo disse, já li a palavra muitas vezes. Assim, 11 foi pouca, que eu li a Bíblia inteira. 11 foi pouca, porque eu parei de contar. Né? Então, assim, eu sempre faço um estudo diferente, uma forma diferente. Às vezes eu não leio a Bíblia de uns 3 anos para cá, eu não tenho lido a Bíblia de uma forma toda durante o ano, porque eu tenho estudado mais, meditado mais, pensado mais, ruminado mais, gastado um tempo a mais. E às vezes eu ouço a palavra, às vezes eu leio a palavra, enfim.
E quando você falou assim, eu queria que você trouxesse um livro. E eu falei, eu quero Eu Atos. saber o mistério desse livro, hein? Você tão apaixonada. Eu quero saber o mistério desse Hã? livro, que você é tão apaixonada nele. Olha, Atos, para mim, ele é o hoje, o agora. É um livro que não terminou. Tô É um notando, livro tá? que continuou. Por quê? Porque Atos, o que significa a palavra Atos? Olha só que interessante isso. Estou com uma cola aqui, tá, gente? Então, vocês ficam aí junto comigo. Olha só o que a palavra Atos significa. Praxieis. Essa é uma palavra grega. Olha que interessante. Uma palavra grega. Por que grega? Interessante, né? A gente sabe que o autor do livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele era o quê? Um homem culto, um homem estudioso, um historiador, um homem observador, um homem detalhista, um homem apaixonado pelo Evangelho, quando ele conheceu, né, Jesus, através dos apóstolos, porque muitos podem pensar assim, Lucas, ele conheceu Jesus? Não, Lucas não conheceu Jesus, gente. Foi alcançado pelos apóstolos. Ele era um homem muito estudioso, porque ele era um médico. Ele amava a ciência dele, ele amava pesquisar. E uma dessas andanças dele, apóstolo pregou para ele se apaixonou pelo evangelho e ele começou a ser uma testemunha ocular. E como ele era um homem muito culto, que falava grego, um homem que falava hebraico, um homem que falava a língua dele, que ele era da Síria. Então, nada melhor do que ele escrever um livro com uma palavra hebraica, que é praxis, que é a palavra atos, que nada mais é resumir as realizações de homens destacados. Olha que interessante. Porque o livro de Atos, ele destaca quem, gente? Pedro e Paulo. Dois homens destacados naquilo que eles faziam, que era o quê? A palavra de Deus, o evangelho. E quando a gente observa o contexto de Atos, porque o quê? Quando você vê Lucas escrevendo Lucas, você observa o quê? Que ele narrou uma história de Jesus, como Jesus fazia as coisas e como Jesus ensinava. Mas o Atos, ele não narrou dessa forma. Atos, ele veio para mostrar o quê? Como o evangelho foi transmitido e espalhado para os judeus e para os gentios. Como foi que ele alcançou o mundo? Como é que a igreja foi estabelecida? Então, você observa o quê? Que todas as duas cartas, ele escreve para uma pessoa endereçada, Teófilo. E Teófilo, o que significa Teófilo, gente? Amigo de Deus. Existem várias vertentes falando que Teófilo era uma pessoa, que Teófilo era uma igreja, que Teófilo era uma comunidade. Não existe algo definido. Mas o que interessa para nós não é isso. O que interessa para nós, sabe o que é? Que nós somos amigos de Deus. Até hoje, a palavra, até hoje, o livro de Atos fala conosco. Para quê? Porque ele escreveu isso, ele endereçou isso a Teófilo, para quê? Para que todos... Quer ver? Deixa eu achar aqui, porque eu comecei a falar o que está na minha cabeça, gente. Porque eu sou assim, aí eu vou falando. Tô falando aqui, deixa eu achar aqui. Peraí, que até eu me perdi aqui. Para que ele escreveu? Para que as pessoas compreendessem a importância
do Evangelho, para que elas se sentissem seguras, para que elas se sentissem confiantes no novo caminho que elas estavam seguindo. E hoje, nós o quê? Que quando a gente lê a Bíblia, ela serve para quê? Orientação. Ela serve para quê? Para nos dar direção, para nos dar segurança, para nos dar confiança no caminho que estamos seguindo. Então, nós também somos os amigos de Deus que precisamos de orientação. E por conta disso, ele escreve Atos com detalhes. Gente, Lucas, ele era tão detalhista, que eu não sei se vocês sabem, que ele foi o único que escreveu em Lucas sobre Jesus lá no templo. Não. Você sabia disso, Dai? Como é o único que escreveu sobre Jesus no templo. No tempo, ele era menino, quando ele tinha 12 anos de idade. Ele foi o único que deu essa descrição. E quando você lê Lucas, parece o quê? Que ele estava no lugar. Mas Sim. não, ele não estava no lugar. Como ele era bom escritor. E olha, e por conta do tanto que ele era iletrado, tanto que ele era culto, as pessoas respeitavam ele. As pessoas procuravam ele para escrever as coisas. Então, você pega o livro de Lucas, o livro de Atos, com esses requintes de detalhe, não tem como você não se apaixonar pelo livro. E aí você vê ele fazendo uma dinâmica, assim, ele pega o livro de Atos e ele esquadria, assim, ele formula, ele estrutura o livro de Atos em como ele mostra a expansão do Evangelho, como o Evangelho cresceu. Ele mostra o papel do Espírito Santo. Aqui, para mim, é a chave do negócio. Por que eu sou apaixonada no livro de Atos? Porque ele nos leva a nos apaixonar pelo Espírito Santo. Ele nos mostra a importância, o papel do Espírito Santo na nossa vida. O que acontece quando recebemos o Espírito Santo? Ele nos mostra que tudo que precisamos é do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas, tudo que precisamos saber sobre Jesus, saber sobre o reino de Deus, saber sobre o governo de Deus, é o Espírito Santo. É você receber o Espírito Santo. Então, eu sou apaixonada no livro de Atos por conta disso. Por conta desses detalhes, sabe? Dele mostrar. Gente, olha só, quando você pega ali o capítulo 1 de Atos, e ele mostra como... Eu quero ler o versículo 1, eu sei que você vai ler a Bíblia, Não, mas eu quero... eu, meu eu, tempo está... nos 10. E fala assim, ó. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não tem como você pregar o Evangelho se você não for cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir passar pelas tribulações se você não for cheio do Espírito Santo. Você não vai conseguir passar pelas críticas, pelas acusações, se você não for cheio do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, quando a gente tem aquele encontro com Jesus e somos cheios do Espírito Santo, pode vir o que for que você dá conta de passar. Quando você está cheio do Espírito Santo, no seu casamento, e existe crises, existe problemas, o que acontece? Você sendo cheio do Espírito Santo, você dá conta de passar. Você tem direção, você tem sabedoria, você tem discernimento, você tem força, você tem vigor.
Você tem estratégias de guerra, você tem cuidado, você sabe se aquele lugar é perigoso ou não. O Senhor, ele te revela o correto. O Senhor, ele te revela o perigo. Você começa a ter uma vida literalmente no sobrenatural, uma vida com poder. É poder. O Espírito Santo, gente, é poder. E é isso que faz a diferença na vida de um cristão. É o Espírito Santo. Porque Jesus disse o quê? Eu subirei, mas deixarei com vocês o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse tão importante, Jesus não tinha deixado a ordem para os apóstolos ficarem em Pentecoste até serem revestidos de poder. E olha só, às vezes as pessoas pensam assim, mas Pentecoste, o Espírito Santo, o vento do Espírito, o enchimento do Espírito veio de repente. Não, não veio de repente. Quando você lê o livro de Atos, você vê que eles tinham uma vida de oração. Jesus ensinou eles a terem uma vida de oração. E eles voltam para Jerusalém depois da ressurreição de Jesus, e eles estão lá em oração. 120 pessoas em oração. A oração fará com que você seja cheio do Espírito Santo. Porque na oração você busca a presença do Senhor. Você quer mais dele. Então, para mim, o livro de Atos, a cereja do bolo, vamos dizer assim, o que norteia a vida de um cristão, é você ser cheio do Espírito Santo. É você ter uma intimidade com o Espírito Santo. É você entender que o Espírito Santo é seu amigo, seu companheiro fiel, aquele que não te deixa, não te abandona, está com você o tempo todo e que te ensinará todas as coisas sobre Jesus. E que fará com que você experimente prodígios, maravilhas, milagres, fará com que você tenha uma vida assim, literalmente de abundância. Porque quando você começa a ter esse entendimento, você começa o quê? A obedecer. A obedecer. E nós só conseguimos obedecer às loucuras das direções de Deus sendo cheio do Espírito Santo. Amém? Amiga, ontem eu vivi um extraordinário de Deus. Que incrível. Que incrível. Eu preciso compartilhar porque está muito recente. Comecei a orar, a clamar no Amém. sentido de, Senhor, eu quero ouvir sua voz. E minha mente está muito assim, quero ouvir sua voz, quero ouvir sua voz. Me ensina, Senhor, porque eu até sou das obedientes, mas lembra aquele dia a gente conversando, né? E aí eu falei, eu quero ouvir. E aí eu vim clamando sobre isso, aí cheguei de viagem das férias e fomos na igreja e teve a pregação, né, na retomada foi como ouvir a voz de Deus. Eu, uau, né? Deus está me ouvindo. Amiga, e ontem aqui em casa, uma amiga aqui do prédio, alguém que nunca vem, desde a época que a gente fazia as reuniões aqui, eu não tinha visto ela mais, ela falou, Dani, eu trouxe uma pessoa aqui para falar com você. E que entrega, que evangelista, que coisa incrível. Amém. E aí eu falei, Deus, então é isso, né? É a gente buscar, porque Ele vai entregar, né? E essa orientação no sentido de clamar pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo me ensina, eu estou muito nisso, que a gente leu Lucas, né? E ele fala isso, que o Espírito Santo, é ele que é mais claro sobre isso. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vai te ensinar. Então, hoje eu clamo sobre o Espírito, me ensina. Me ensina a falar com Deus, me ensina a fazer uma comida, me ensina a acordar cedo de madrugada para estar aqui. É literalmente isso, Dai. Olha, é tão interessante isso que você falou sobre, né, o ensino,
Por exemplo, eu tenho muitas experiências em muitas coisas, já vivi muitas coisas com Deus, mas eu tenho 2 filhos, né? E uma das coisas que eu fico assim maravilhada, porque uma das minhas orações sempre foi: Senhor, me dê sabedoria para saber criar os meus filhos. Sabedoria, sabedoria. E, e todas as vezes, Dai, é impressionante. Eu vou num congresso, eu vou para ouvir uma psicóloga, eu vou ouvir um ensino, eu vou fazer uma escola de paz, eu vou fazer qualquer coisa. Vem um ensino, eu já estou aplicando na vida dos meus filhos. É assim, eu fico maravilhosa. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, a sabedoria, o próprio Espírito Santo já me ensinou isso. E eu nem sabia que isso era uma técnica, que era alguma. Nem sabia, mas já estava ali fazendo. Então, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, todas. Está enfrentando qualquer situação na sua vida, peça para o Espírito Santo te dar a direção, te dar as estratégias, abrir sua mente, vai para a palavra de Deus, porque ela vai te nortear, ela vai abrir o caminho, o leque e vai trazer poder sobre a sua vida. E quando você, a vitória vai vir. E eu quero só concluir aqui, porque a gente passou bem o tempo, porque a Day tinha dado 10 minutos, gente. Né? Eu só quero concluir aqui que uma das minhas experiências com o Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, não significa que todo mundo vai orar em línguas, mas a gente ora em línguas. O Espírito Santo vem, nos batiza, e você começa a falar em línguas estranhas mesmo, porque para que ela serve? Para edificar a nós, porque quando nós oramos em línguas, falamos com Deus. E só que você também pode, vocês vão ler que as pessoas, quando elas foram batizadas no Espírito Santo, elas também falavam as próprias línguas das pessoas, as pessoas compreendiam, né, o que estavam sendo dito. E eu já tive essa experiência. A experiência de falar espanhol e uma pessoa compreender tudo que eu estava falando. Eu sabia o que eu estava falando. E uma pessoa, depois que terminou, ela compreendeu e falou tudo. Eu já tive a experiência de uma pessoa estar orando em línguas estranhas e eu ouvir como eu estou te ouvindo aqui agora e compreender e traduzir tudo que ela estava falando. E eu conheço uma pessoa que não fala nada, vezes nada de inglês. Mas quando ela ora em línguas e ela é tomada pelo Espírito Santo, ela começa a falar inglês. E quem entende inglês, porque eu não entendo, eu não falo inglês, mas quem entende inglês compreende tudo que essa mulher fala. Olha o poder do Espírito Santo. Então, até para orar, gente, até para aprender, peça para o Espírito Santo. Tá com dificuldade de estudar? Peça para o Espírito Santo. Você, né, que é uma estudiosa, que dá aula disso, ensina para os seus alunos. Peça para o Espírito Santo abrir sua mente, trazer inteligência, ampliar. Porque o Espírito Santo, gente, ele é dono de todas as ciências. Deus sabe de todas as coisas. Não tem nada oculto, não tem língua estranha, não tem nada que o Senhor não possa nos ensinar. Então, que Deus te abençoe, que vocês tenham experiências lindas com o Espírito Santo e que o livro de Atos não seja uma leitura, mas meditação, uma experiência profunda com o Espírito Santo, que você comece a ver o Espírito Santo de uma forma diferente. Uma pessoa que tem poder. Não sai assim, não. Já faz unção aqui, peraí. Derrama unção aqui. Não é só uma orientação, não. Peraí.
de orar, porque nós precisamos de muita oração para essa comunidade, né? A comunidade já está aí, ó, Nivalda, Roxlane, já tá a turma entrando. E ora por nós aí, por favor. Aí, na hora Na que hora. encerrar, você começa, a gente segue na leitura hoje do capítulo 1, e o tanto que der tempo, até às 6. Se você puder ficar, amém. Se também não puder, fique em paz, eu sigo aqui na leitura, tá bom? Amém, Deus. Pai, eu coloco aqui, Senhor Deus. Primeiramente, o coração da Dai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê a ela força, vigor, sabedoria, humildade. Que o Senhor, Deus, fortaleça os braços dela, que o Senhor venha ampliar a sua mente, dando a ela, Senhor Deus, uma mente brilhante. O Senhor tem levado a sua filha, Senhor Deus, a estudar a tua palavra. Uma mulher, Senhor Deus, com autoridade natural, mas o Senhor agora quer trazer a ela uma autoridade espiritual. Eu sei que o Senhor tem levado ela a lugares altos e profundos com teu espírito. Eu sei que o Senhor agora quer equipá-la. Senhor, eu quero profetizar, Senhor Deus, a unção de mestre sobre a vida da tua filha. Para que a tua filha seja uma doutora, uma teóloga do evangelho para ensinar as nações dessa terra com autoridade. Que o Senhor venha usar, Senhor Deus, toda a ciência, todas as ferramentas que o Senhor já entregou para ela, para o teu evangelho. Eu sei que o Senhor tem abrido caminhos, eu sei que o Senhor tem, até hoje, o Senhor tem levado a tua filha a caminhar em fé. Mas eu peço também, Deus, que o Senhor venha ampliando a mente dela, que o Senhor venha mostrando o propósito para ela. O Senhor venha clareando a ela os caminhos, aquilo que o Senhor tem trilhado para a tua filha. Não deixa ela confusa em nada. Não deixa. Tire toda a confusão, todo o engano, toda a ilusão, todos os tampões nos ouvidos, toda dureza de coração, toda incredulidade. E leva a tua filha a ir mais além. Leva ela a experimentar mais do teu espírito. E assim eu te peço, Deus, que essa comunidade de leitores da palavra não só cresça como transborde, não só cresça como vire referência, que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas sejam apaixonadas pelo teu evangelho, pela tua palavra. Que as pessoas, Pai, elas não consigam mais se apartar da palavra do Senhor. Que elas venham ser transformadas pela palavra, venham ter experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que seja testemunho na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. E só mais uma coisa que eu quero lembrar, que o livro de Atos, ele trouxe algo muito importante. Foi a importância de espalharmos o evangelho a todos os cantos da terra. Ele mostra literalmente como os homens e mulheres se posicionaram e agarraram essa comissão, sabe? Esse encargo de espalhar o evangelho. Espalhar que Cristo ressuscitou, levar as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Então, que eu e você, Dai, eu e todas as pessoas que passaram aqui, eu e você, todas as pessoas que vão ler a palavra, elas compreendam que somos nós que temos que pregar o evangelho, que é através de nós que o evangelho vai continuar sendo propagado. Então, o livro de Atos não parou, ele continua. Glória a Deus! Que palavra, que revelação. Obrigada pelo seu sim, né, por hoje. E sigam aí, tem muita gente entrando, o pessoal da comunidade vai te conhecer, certamente, né? A Dani dá as orações poderosas, como tem sido bênção também na minha vida. Obrigada, amiga. Eu vou seguir aqui, senão a gente não termina a meta. Depois mais.
Oi? Você, tá? Tá bom. Eu vou sair aqui Beijo. para ficar só você. Deus te abençoe, Gente, Jesus. então vamos seguindo, né? Atos. Vamos ver quanto que a gente consegue ir aqui, porque amanhã nós vamos ter Deuteronômio, tá? Talvez a gente vá até Atos 4. Vamos ver como que vai estar organizado aqui o tempo, beleza? Então é só seguir agora, vamos, gente. Atos 1. Atos 1, aleluia, você chegou. Atos 1, prólogo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando sobre o quê? Das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Os discípulos em Jerusalém. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A escolha de Matias. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre vós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recaiu sobre Matias, sendo-lhe então
voltado lugar com os 11 apóstolos. Capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O dom de línguas. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvidos falar, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Gente, estou arrepiando inteirinho. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus,
Mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros é a promessa, para vós filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Capítulo 3. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. 3 da tarde, né? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentando à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O discurso de Pedro no templo. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo,
que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Gente, vamos para o capítulo 4 ainda, né? Alguém aqui, Tizu, você pode cantar um hino depois. Bacana, gostei da ideia. Vamos para o 4 também, e a gente já encerra a meta de amanhã e ficamos mais livres para Deuteronômio, que a gente vai iniciar amanhã também. Então vamos, capítulo 4 aqui, Atos. Pedro e João são presos. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, cheios do Espírito Santo: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. A igreja em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há,
que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Estejamos todos aqui cheios do Espírito Santo, com intrepidez anunciando a palavra de Deus. A comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Encerramos aqui a nossa meta de Atos. Bem? E amanhã a gente inicia os Atos 5. E, aliás, amanhã nós vamos ter que organizar, porque amanhã a gente tem a meta Deuteronômio. Deuteronômio amanhã vai ser um pouco extensa. Então amanhã a gente não vai ler Atos, tá bom? E aí agora nós vamos para Provérbios. Provérbios 9, né? Deixa eu ver aqui, Provérbios 9. Provérbios 9. Provérbios 9. Vamos, Provérbios 9. Amém, amém, Dani. Sejam cheios do Espírito Santo. O banquete da sabedoria. Provérbios 9. Bora, vamos lá. Banquete da sabedoria. A sabedoria, ela edificou a sua casa. Ela lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Ela já deu ordens às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução para o sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência, é prudência. Então, o temor do Senhor é princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão.
Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. O convite da mulher loucura. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Uau. Amém. Então, agora Salmos 40, né? Salmos 40. Salmos 39, Salmos 40. Amém? Salmos 40 e nós encerramos nossa meta hoje. Salmos 40. Dá uma espreguiçadinha aí, gente. Salmos 40. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pede para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Então, a tua graça e a tua verdade sempre me guardam. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a um envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Digam: o Senhor seja magnificado. O Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. O Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo,
o meu libertador. Amém? Amém, né? O Senhor abriu os meus ouvidos, o Senhor abriu os meus ouvidos. E o meu nome está escrito no rolo do livro, no livro da vida. E dentro do meu coração está a tua lei. Meditamos sobre isso. Dentro do meu coração está a tua lei. Tua lei, Senhor. E eu proclamo as boas novas de justiça. As boas novas de justiça na grande congregação. Boas novas de justiça. Amém. Essa é a justiça, amiga. Essa é a justiça. Ó Senhor, deixa eu ver aqui. Ai, amém. Glória a Deus. Aúda. 2 convites, o da sabedoria e da loucura. Que o Senhor nos dê a graça de escolher e entender o convite da sabedoria. Amém. Amém, amém, né? Tiozão Batata, para fazer o louvor, depois a gente combina no próximo, tá bom? Então vamos encerrar por aqui. Do direito à justiça, minha querida, falou com você hoje, né? As boas novas de justiça estão sendo anunciadas para nós, né? Nós vamos guardar no nosso coração a lei do Senhor. Senhor, obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Deus, pela vida da Daniela, pela entrega dela, pelo sim dela, Pai. Pelo quanto ela tem transbordado nas nossas vidas, Pai. Senhor, guarda ela, a família dela, o esposo, o relacionamento, os filhos, Deus, o Senhor. Traz toda a tua proteção sobre a casa dela, Deus. Obrigada, Senhor, pela presença de cada um aqui, pelos nossos corações conectados. O Senhor, neste dia, está sobre cada um deles, Pai. O Espírito Santo nos ensina a acessar essa sabedoria, Pai, que vem do alto, essa sabedoria que é tua, Deus, que não é a sabedoria do homem, Senhor, é a tua sabedoria. E o Senhor entrega nos nossos corações a tua lei, Senhor. Neste momento eu oro para que o Senhor entregue nos nossos corações a tua lei, Pai. É a tua lei. E que os nossos corações transbordem a tua justiça. A tua justiça será estabelecida nesta terra, Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. A palavra diz que Jesus esteve aqui por 40 dias e ele veio falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Senhor, que essas coisas concernentes ao reino de Deus sejam reveladas. Espírito Santo da verdade, nos revele neste momento, Pai amado, todas as coisas concernentes ao reino de Deus. Assim eu oro por esse dia, pela paz do Senhor que excede todo entendimento, esteja sobre cada um de nós aqui, Senhor. E esse dia vai ser um dia que nós vamos registrar muitos milagres, muitos prodígios, Senhor. Nós veremos os teus milagres neste dia e nós testemunharemos deles amanhã. Amém, glória a Deus. Vão em paz e o Senhor nos abençoa. Amanhã maravilhosa. Roxilane, um beijo. Tchau, Sara, sua linda. Beijo.